Pode falar mais alto para ouvir. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos continuar a leitura que vemos fazendo do livro de Levítico, sendo que na semana passada terminamos o capítulo 17. Então hoje vamos começar pelo capítulo 18 a partir do versículo 1. Podemos começar? Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Eu gosto sempre de dizer, eu não, hein? É Deus. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta de sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, a nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa. A sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de tua mãe, ela é tua irmã, a sua nudez não descobrirás. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã da tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta da tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez da tua nora não descobrirás, ela é a nudez de teu filho, não descobrirás a sua nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez de teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. Parentas são, maldade é. E não tomarás uma mulher com sua irmã para afligi-la, descobrindo a sua nudez com ela na sua vida. Aí fica uma observação que essa parte do capítulo é introduzida dizendo: não farás como no Egito, nem como na terra de Canaã. Donde a gente pensa, então no Egito e em Canaã era isso que se fazia, mas o povo de Deus não faz assim. Mas, irmão Alexandre, com base em que você diz isso? Além da introdução do livro, sabemos, por exemplo, que Tutancâmon foi casado com uma irmã, né? Nefertiti. Eu acho que era Nefertiti. Eu sei que era casado com uma irmã. Então, se o faraó casava com a irmã, imagina o povo. Mas vamos continuar. E não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia para descobrir a sua nudez, ou seja, durante a menstruação. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela. E da tua semente não darás para a fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Dar a tua semente para passar diante do fogo era sacrificar o filho, certo? Perante Moloque, onde se queimava o filho, não é? Com varão te não deitarás como se fosse mulher. Abominação é.
Então, quem tem essa dúvida se está na Bíblia, está na Bíblia. Levítico 18, 22. Eu vou ler de novo. Com varão te não deitarás como se fosse mulher. A abominação é. Sou eu que estou dizendo? Não, é a Bíblia. Ah, não acredito. Aí já não é problema meu, eu estou lendo o que está na Bíblia. Nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal, para ajuntar-se com ele. Confusão é. Com nenhuma destas coisas os contaminareis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da vossa face. Ou seja, as nações de Canaã estavam sendo expulsas, dentre outras coisas, porque faziam isso, certo? Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada, para que a terra vos não vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma destas abominações, as almas que as fizerem serão extirpadas do seu povo. Extirpadas do seu povo não significa que serão mortas, mas que deixarão de ser povo de Deus. Certo? Portanto, guardareis o meu mandado, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os seus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. E quando sacrificardes sacrifícios pacíficos ao Senhor, da vossa própria vontade o sacrificareis. O sacrifício pacífico é voluntário. Ninguém cobra sacrifício pacífico. Se não for de coração, nem traga. No dia em que o sacrificardes, e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado com fogo. E se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, coisa abominável é, não será aceita. E qualquer que o comer, levará a sua iniquidade, porquanto profanou a santidade do Senhor. Por isso, tal alma será extirpada do seu povo. Sim, volto a esclarecer. Ser extirpado do povo não é ser morto, é deixar de ser considerado povo de Deus. Está fora da aliança. Quando também cegardes, esse cegardes com S, eu gosto sempre de dizer, pastor, lembra o que é? Pastor Labareda, esse cegardes assim, verbo cegar com S, se lembra o que é, que eu já falei aqui? A pastora Flávia lembra? Cegar com S, com C não, com S. Lembra não? Colheita dos grãos. Lá era cevada, era centeio, era trigo. Aqui, milho, feijão, não é isso? Vamos lá. Quando também cegardes a cega da vossa terra, a cega que é a colheita, né?
O canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro, eu sou o Senhor vosso Deus. Aí sempre que eu leio alguma coisa sobre as leis da colheita, eu gosto de lembrar de Ruth. Quem pensa que Boaz estava sendo bonzinho com Ruth, deixa a pobrezinha colher aqui da minha plantação, ou então o olhar mais mundano assim, caramba, moabita gostosa, ó. Não, deixa ela à vontade aí, não mexa nela não, viu? Não mexa não, é minha. Não, ele estava cumprindo isso aqui, ele estava cumprindo no Levítico 19, os versículos a partir do 9, ó. Quando também cegardes a cega da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quem se lembra que Ruth foi rabiscar espigas no campo de Boaz? Está aqui, não rabiscarás. Não rabiscarás é com o dono. Foi trabalhar, foi? Como? Foi tipo de trabalho, foi? Foi. Tipo de trabalho. Ruth ia colher o que ficou em obediência a isso aqui. O dono da plantação não podia colher o campo todo, tinha que deixar os campos, e o que caísse ficava no chão. Olha a continuação aqui: nem furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Nessa passagem aqui de Levítico não diz, né? Mas em outras passagens diz que essa parte da colheita que ficava no campo seria para o órfão, a viúva e o estrangeiro. 3 classes de pessoa. Repara a situação de Ruth: era órfã, era viúva e era estrangeira. Parece que esses 2 versículos foram escritos para ela, sendo que especificamente aqui no capítulo 19 não diz isso, mas tem outras passagens da Bíblia que lembram disso aqui, não é? Mas vamos continuar. Aí eu já li o 11 também, não é? Vamos ao 12 agora. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até amanhã. O diarista fez o trabalho, pague. Está na Bíblia, certo? Não tem se amanhã eu pago. Ele não trabalhou hoje, pague hoje. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não fareis injustiça no juízo, não aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Isso aqui significa basicamente: você não vai ter pena do pobre porque é pobre, nem vai querer bajular o rico porque ele é rico. Você vai julgar com justiça, vai dar razão a quem está certo, independente de quem é rico e de quem é pobre. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Mandamento contra a fofoca. Não te porás como mexeriqueiro. Levítico 19, versículo 16. Vamos lá para o 17. Não aborrecerás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. Atenção para Levítico 19, 18. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Quem ensinou esse mandamento, pastora Flávia? Deus, né? E no Novo Testamento? Deus. Jesus é Deus, né?
Mas Jesus disse isso e o povo fala, não, ele estava resumindo ali os 10 mandamentos. Estava não, tem esse mandamento aqui em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele ensinou. Poucas pessoas praticam, infelizmente, como também aquele de não se pôr como mexeriqueiro. Mandamento contra a fofoca. E tanto crente fofoqueiro por aí, minha gente. Pois é. Agora o versículo 19. Guardareis os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies. No teu campo não semearás semente de mistura, e veste de diversos estofos misturados não vestireis. É um mandamento sobre pureza. Não misturar semente, não misturar animais, não misturar tecidos. E quando um homem se deitar com uma mulher, que for serva desposada do homem, e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados. Não morrerão, pois não foi libertada. Certo? Havia uma determinação de punir com a morte o adultério, mas no caso era uma serva, então a punição não era a morte, era o açoite, chicotada, porque ela não foi libertada. Se ela fosse libertada, ela tinha que se negar, mas aqui ela não foi libertada. E por oferta de expiação pela sua culpa, trará ao Senhor à porta da tenda da congregação um carneiro. Certo? Pecou, vai levar o sacrifício. Ah, não tem dinheiro. Caramba, você tem uma serva, então você tem dinheiro, leva o carneiro. E com o carneiro da oferta pela expiação da culpa, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, pelo seu pecado que pecou, e o seu pecado que pecou lhe será perdoado. E quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. Ou seja, plantei um pé de jambo. Lá não tinha jambo, tinha romã. Mas vamos trazer para a nossa realidade. Plantei um pé de jambo. Em João Pessoa é cheio de jambeiro, né? 1º ano, não colhe. 2º ano, não colhe. 3º ano, não colhe. E o que cair também não pega no chão para comer, não. Certo? Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. É a primícia. O 4º ano, colhe, leva para o templo para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor vosso Deus. Só pode colher para consumo próprio a partir do 5º ano. Não comereis coisa alguma com sangue, não agorareis, nem adivinhareis. Não cortareis o cabelo arredondado nos cantos da vossa cabeça, nem danificareis as pontas da sua barba. Então quem acha que é pecado deixar o cabelo crescer, não leu isso aqui. Cabelo e barba, viu? Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Aí tem gente que diz que esse é um versículo contra tatuagem. Não é. É sobre você marcar sua pele em homenagem aos mortos. Ah, mas marcar a pele não é tatuagem? Tá. Você tatuar o nome de um morto, você está cultuando um morto. Então isso está errado. Mas você tatuar uma borboleta não é pecado. Você tatuar uma águia não é pecado. Ah, meu pai morreu, eu quero me lembrar dele, vou tatuar o nome dele. Aí já começou a desvirtuar, porque aí já é por um morto. Já está indo contra a antiga aliança. Na minha opinião, toda tatuagem está errada.
né? Tá, mas aqui está dizendo que é pelos mortos. É o que está dizendo aqui. Então vamos lá. E outra, isso é Antigo Testamento, mas vamos continuar. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. E quanta gente por aí bota a filha para se prostituir, né? Até ensina. Não pode. Guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Lembrando que na época de Moisés o santuário não era o templo, o santuário era o tabernáculo. Mas vamos lá. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante das cães aqui, C-A-T-U-S, tá? É cabelo branco, eu já tenho. Diante das cães te levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis, como o natural da terra, como o natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pedras justas, efa justo e justo intereis. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito. Ou seja, não roubar no peso, não roubar na medida, não roubar na litragem. Pelo que guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 20. Também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. Isso é mais uma vez o sacrifício da criança, viu? E eu porei a minha face contra esse homem e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra de alguma maneira esconder os olhos daquele homem que houver dado a sua semente a Moloque e não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem e contra a sua família e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Então, sacrificar a criança a Moloque, a ordem de Deus era matar aquela pessoa. Isso na antiga aliança. Jesus mandou perdoar. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Também o homem que adulterar com mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera, os dois, não é um só. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobrindo a nudez do seu pai, ambos certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, o seu sangue é sobre eles.
Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre ele. Acontece hoje? Acontece, infelizmente, né? E a gente está vendo pela segunda vez essa noite já 2 versículos sobre o homem se deitar com outro homem como se fosse mulher. Se não acontece de matar, Jesus ensinou a perdoar, mas no Antigo Testamento a pena era morte. Mas não tem a... Certo? Jesus ensinou o perdão. Certo? Por causa desse negócio de perdão, tanto cava safado aí. Certo, mas Jesus ensinou o perdão. Somos cristãos e devemos perdoar. Sabe disso, mas é tanto cava sem vergonha aí. Passa por cima da lei. Certo. Não acontece nada. Ainda assim, Olha, a irmã dela se deitou com o marido dela. Aconteceu alguma coisa? Deus está anotando e vai tomar satisfações. Leva aí se deitando com toda a qualidade de dentro. Nós somos cristãos. Veja, aqui começou dizendo: não fareis como as outras nações. Nós queremos saber. Não fareis como as outras nações. Os outros cometem erros. Nós até cometemos para nossa vergonha, mas nós devemos perdoar. Exatamente, e fez correto. Então eu li agora o capítulo 20, versículo 11, que foi a repetição daquele anterior, não é? O homem que se deitar com a mulher, não, foi o 12, semelhantemente quando o homem se deitar com a sua nora, também não foi esse, foi o 13, quando também um homem se deitar com outro homem como mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles, certo? Então isso é a repetição de algo que a gente já tinha lido. E quando um homem tomar uma mulher e sua mãe, a mãe e a filha, maldade é, a ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Era 3 mortes no fogo: a do homem, a da mãe e a da filha. Quando também um homem se deitar com o animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Você vê que tem um monte de versículo que a gente já leu se repetindo no capítulo 20. Também a mulher que se chegar a algum animal para ter ajuntamento com ele, aquela mulher matarás com o animal. Ah, que culpa tem o animal? Mata o animal. Certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, e ele vira a nudez dela e ela vira a sua torpeza, e ele vira a nudez dela e ela vira a sua torpeza é, portanto serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levarão sobre si a sua iniquidade. E quando um homem se deitar com a mulher que tem a sua enfermidade e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Ou seja, a mulher está naqueles dias, ela não pode ter relações sexuais com o homem também não. A proibição é para os dois. Se fizerem, os dois não vão ser mortos, vão ser extirpados do seu povo, estão fora da aliança. Também a nudez da irmã da tua mãe ou da irmã do teu pai não descobrirás, porquanto descobriu a sua parentela. Sobre si levarão a sua iniquidade. Quando também um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez de seu tio, seu pecado sobre si levarão, 100 filhos morrerão. E quando um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, a nudez de seu irmão descobriu, 100 filhos ficarão. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que vos não vomite a terra para a qual eu vos levo para habitar nelas. E não andeis nos estatutos da gente
que eu lanço fora diante de vossa face, porquanto fizeram todas essas coisas, porquanto fui enfadado delas. Ou seja, Deus se enfadou dos povos de Canaã porque eles faziam tudo isso. Ele está mandando o povo dele lá, acabem com esses povos para que eles não façam mais essas coisas e vocês não aprendam a fazer as mesmas coisas. O povo de Deus tem que ser diferente do povo do mundo. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a terra, e eu a darei a vós para possuí-la em herança, terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas, e a vossa alma não fareis abominável por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo o que se arracha sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver espírito adivinho ou for encantador, certamente morrerão, com pedras se apedrejarão, o seu sangue é sobre eles. Proibindo a adivinhação, hein? Levítico capítulo 21. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, o que a gente chama de parente em primeiro grau, e por sua irmã virgem. A irmã, mesmo sendo em primeiro grau, se não for virgem, está fora, viu? Chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela se contaminará. Não se contaminará por príncipe entre o seu povo para se profanar. Esse se contaminará aqui significa tocar no cadáver. Morreu, você vai lá para fazer o velório, o enterro, aí você toca naquele corpo. O sacerdote não podia, certo? Não farão calva na sua cabeça, e não raparão os cantos da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus. Portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote santo é a seu Deus. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus, santo será para ti, pois eu, o Senhor que vos santifica, sou santo. Desculpem. E quando a filha de um sacerdote se prostituir, profana a seu pai, com fogo será queimada. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for sagrado para vestir as vestes, não descobrirá a cabeça nem rasgará as suas vestes. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por causa de sua mãe se contaminará. Nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E ele tomará uma mulher na sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem dos seus povos tomará por mulher. O sumo sacerdote não podia tocar nem no corpo do próprio pai se tivesse morto, e tinha que se casar com mulher virgem, e não profanará a sua semente entre... Aí, ó, se fosse no dia de hoje, estava rindo para ele. Hoje a gente está na graça, não é? Hoje a gente está na graça. Porque hoje com 12 anos ninguém sabe se é virgem ou não.
Pois é. Ainda assim, quem pega a menina de 12 anos vai para cadeia. Não é? Mesmo que a menina deixe, vai para cadeia. Viúva ou repudiada ou desonrada ou prostituta, estas não tomarás, mas virgem dos seus povos tomará por mulher. E não profanará a sua semente entre os seus povos, porque eu sou o Senhor que os santifica. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua semente nas suas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará, como homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou ou sarna, ou impingens. Veja só, até impinge era impeditiva, certo? Ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus, das santidades de santidades e das coisas santas, poderá comer. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. E Moisés falou isso a Arão e a seus filhos, e aos filhos e a todos os filhos de Israel. E vejam só, quando Pedro cortou a orelha do servo do sacerdote, aquele servo não ia poder ser sacerdote nunca se Jesus não tivesse restaurado a orelha dele. A gente está vendo aqui, certo? Então, faltam 10 minutos para as 8, não vai dar tempo ler o capítulo 22, vamos encerrar por aqui. Dá tempo? Então vamos ler o 22. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim me santificam, para que não profanem o nome da minha santidade. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa semente, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. Ninguém da semente de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas santas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele de que sair a semente da cópula, ou qualquer que tocar a algum réptil, pelo que se fez imundo, ou a algum homem pelo que se fez imundo, segundo toda a sua imundícia. O homem que tocar será imundo até à tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará a sua carne em água, e havendo-se o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. O corpo morto e o dilacerado não comerá, para nele se não contaminar. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado e morram nele, havendo-o profanado. Eu sou o Senhor que os santifico. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Mas quando o sacerdote comprar alguma alma com o seu dinheiro, aquela comerá delas, e o nascido na sua casa, estes comerão do seu pão.
Significa que se o sacerdote tiver um servo ou o filho do servo do sacerdote, esses dois podem comer das coisas santas. Mas quando o sacerdote... Sim, já li. E quando a filha do sacerdote se casar com homem estranho, ela não comerá da oferta movida das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver semente, não pode ter filho, e se houver tornado à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão do seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. E quando alguém, por erro, comer a coisa santa, sobre ela acrescentará o seu quinto e dará ao sacerdote com a coisa santa. Tem que restituir acrescentada da quinta parte. Assim não profanarão as coisas santas dos filhos de Israel que ofereceram ao Senhor, nem os farão levar a iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas, pois eu sou o Senhor que os santifico. Os animais sacrificados... Perdão, isso é epígrafe, não faz parte do texto. Vamos ao versículo 17 em diante. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel e dize-lhes: Qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel oferecer a sua oferta, quer de seus votos, quer de suas ofertas voluntárias, que oferecerem ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade oferecerá, macho sem mancha, certo? Das vacas, dos cordeiros ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. É mais uma referência ao sacrifício de Jesus, que era perfeito. Portanto, o animal a ser sacrificado também tinha que ser perfeito. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando das vacas ou das ovelhas, um voto ou oferta voluntária, sem mancha será para que seja aceito, nenhum defeito haverá nele. O cego, ou quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impingens, este não oferecereis ao Senhor. E deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto de membros, poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. O machucado ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao Senhor. Não fareis isso na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum manjar oferecereis ao vosso Deus de todas estas coisas, pois a sua corrupção está nelas. Falta nelas, não será aceita a vosso favor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Quando nascer o boi, ou o cordeiro, ou cabra, 7 dias estará debaixo de sua mãe. Depois, desde o dia 8º em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Ou seja, nasceu um animal, eu quero sacrificar, eu tenho que esperar 7 dias e fazer o sacrifício no 8º. Também boi ou gado miúdo, a ele e a seu filho não degolareis num dia. Não pode degolar, não pode sacrificar a mãe e o filho no mesmo dia. E quando sacrificar de sacrifício de louvores ao Senhor, o sacrificareis de vossa vontade. No mesmo dia se comerá, nada deixareis ficar até amanhã. Eu sou o Senhor, pelo que guardareis os meus mandamentos e os farei. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Está na hora? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor.
encerra o vídeo para fazer a oração. Errado.